Se você quer férias que envolvam andar de montanha-russa, beber coquetéis de $5.000 e viajar pelos 7 mares, sua única opção é reservar uma viagem em um navio de cruzeiro. Esses hotéis flutuantes são maiores que arranha-céus e estão cheios de recursos incrivelmente luxuosos. Então hoje vamos zarpar e navegar por bartenders biônicos, karts no convés superior e o único planetário no mar, enquanto damos uma olhada por dentro dos maiores navios de cruzeiro do mundo. Realeza do oceano. Em vez de largura ou comprimento, o tamanho de um navio pode ser medido pela sua tonelagem bruta, que é uma medida do seu volume interno. Quanto maior a tonelagem, mais espaço há dentro de um barco. E o maior navio de cruzeiro atualmente é de longe o Icon of the Seas, da Royal Caribbean. Suas 248.663 toneladas brutas o tornam 5 vezes maior que o Titanic. E com 365 metros de comprimento, o navio é apenas 16 metros menor que o Empire State Building. Esse espaço permite que ele abrigue 7.600 convidados, que são entretidos em 8 espaços diferentes que são como bairros temáticos. O Thrill Island ostenta paredes de escalada e conta com o Category 6, que é oficialmente o maior parque aquático no mar. Ele tem 6 toboáguas, incluindo o Frightening Boat, que coloca os passageiros em uma escotilha 14 metros acima do convés superior, antes de remover o chão e jogá-los na água. Enquanto as crianças andam nesses toboáguas que desafiam a morte, os pais negligentes podem se esgueirar para o The Hideaway, um bairro somente para adultos, com uma piscina infinita, um DJ e um bar. Então, quando for hora de ficar sóbrio no jantar, tem mais 20 restaurantes a bordo, incluindo cozinha mediterrânea no The Grove ou mexicana no El Loco Fresh. A maioria desses restaurantes está incluída no preço do ingresso, assim como o entretenimento a bordo do Icon. Você pode assistir patinadores de gelo de nível olímpico se apresentarem na piscina gigante do barco, ou até dançar na boate de 2 andares Music Hall. Todas as noites no Icon terminam com muito luxo, já que até os quartos mais baratos do barco vêm com uma cama queen size e um banheiro privativo. Ou se você realmente quiser gastar, você pode ficar na Ultimate Family Suite, um palácio de 2 andares com cinema privativo, uma mesa de air hockey e um pequeno escorregador. A suíte custa $100.000 por semana, o que realmente parece que sai um pouquinho do meu orçamento, mas uma viagem de uma semana em um quarto normal é um pouco mais acessível, por $1.800, e o navio atualmente faz cruzeiros de Miami para várias ilhas do Caribe, incluindo as Bahamas. O Icon é o maior e melhor barco da frota da Royal Caribbean, porém eles já estão construindo um navio para superá-lo. O Star of the Seas é planejado para zarpar em agosto de 2025. Ele vai custar $2 bilhões e contar com incríveis 250.800 toneladas brutas. Os quartos, restaurantes e opções de entretenimento devem ser quase idênticos ao Icon, só que muito maior, oficialmente assumindo a coroa como novo governante do reino da Royal Caribbean. O segundo melhor. O Icon não é o único navio gigante da frota da Royal Caribbean, e os próximos 5 maiores navios de cruzeiro do mundo pertencem à classe Oasis de barcos. Eles são o Wonder, o Symphony, o Harmony, o Oasis e o Allure of the Seas. E apesar das pequenas diferenças de tamanho, todos oferecem restaurantes, atividades e acomodações quase idênticas. O Wonder é o maior, com 235.600 toneladas brutas, e seu casco de 362 metros, que é cerca de 30 metros mais longo que a Torre Eiffel. Esse enorme barco pode acomodar 7.084 passageiros e tem uma longa lista de atividades para mantê-los entretidos. Bem ao fundo de todos os navios da classe Oasis fica o Aqua Theater, um teatro ao redor de uma piscina de 5 metros de profundidade, que conta com shows aquáticos envolvendo plataformas de mergulho. Mas se assistir a acrobacias que desafiam a morte não for o suficiente para fazer o seu sangue bombear, então você pode dar uma volta na tirolesa do Wonder, suspensa 9 andares acima do convés inferior. Ou quem sabe você pode surfar umas ondas artificiais no simulador de surf do barco, chamado Flow Rider. Claro, os passageiros mais preguiçosos só querem comer demais e ficar bêbados. E as 20 opções de refeições da classe Oasis incluem luxuosas refeições de 3 pratos no 150 Central Park e coquetéis fortes no Bionic Bar, onde você é atendido por robôs que servem bebidas. Depois de tomar algumas garrafas de cerveja, você pode dormir no seu quarto. E os barcos da classe Oasis têm as mesmas
mesmas acomodações de luxo que o Icon of the Seas, incluindo a Ultimate Family Suite. Então não bebe demais antes de andar no escorregador. Você não vai querer vomitar no seu quarto de $100 mil. Gigante europeu. E agora o nosso cruzeiro navega para os portos da Europa e do Oriente Médio. O MSC World Europa é um navio que atualmente navega pelo Mediterrâneo, com paradas na Itália, Espanha e sul da França. Mas sua viagem inaugural foi para a Copa do Mundo de 2022 no Catar, quando funcionou como um hotel flutuante gigante para os fãs de futebol e visitantes. Usar o Europa como hotel faz sentido, já que as suas 215 mil toneladas brutas fornecem espaço para 6.762 passageiros. As acomodações do barco rivalizam com qualquer hotel de luxo, e o torcedor mais rico pode usufruir de uma cama king size e uma banheira de hidromassagem privativa no quarto mais chique do navio, a suíte do MSC Yacht Club. Quando os torcedores voltavam de alguma partida, eles podiam mergulhar em uma das 7 piscinas do navio ou relaxar na sauna do Our Spa, e depois eles podiam curtir a vitória da sua seleção no Panorama Lounge, um local de música com uma pista de dança de LED interativa. Mas como esse barco não é apenas bonito, um cruzeiro de 7 dias pelo Mediterrâneo em uma cabine de cama individual tem o custo de $960. Além disso, o Europa foi projetado para ser ecologicamente correto, e o seu motor funciona com gás natural liquefeito, que produz 30% menos CO2 do que o petróleo. O barco também contém um jardim hidropônico, que é usado para abastecer um restaurante administrado pelo chefe Niklas Ekstedt, com estrela da Michelin e tudo. E isso torna o barco mais ecológico de todos. Imagina só os britânicos comendo comida boa pela primeira vez. Ou será que eles chegaram pedindo feijão na torrada? Mamma Mia! A Itália é famosa pela sua arquitetura antiga, mas eles ainda constroem coisas incríveis, como o 8º maior navio de cruzeiro do mundo, o Costa Smeralda, que tem 185.010 toneladas brutas. Seu casco de 335 metros é 5 vezes maior que a Torre de Pisa, e o barco tem como objetivo dar aos seus 6.500 passageiros uma autêntica experiência italiana. Um dia a bordo pode envolver um bom vinho italiano no Frescobaldi Tasting Experience, pizza autêntica na pizzeria Pomodoro e sorvete na gelateria Amarillo. Além disso, os chefes do barco vão te ensinar receitas italianas autênticas nas aulas de culinária no The Restaurant Lab, permitindo que você faça o autêntico macarrão italiano. Mas se a ideia de cozinhar nas próprias férias faz você querer reclamar com o gerente, pode ficar tranquilo. O barco faz várias paradas na Itália durante o seu cruzeiro pelo Mediterrâneo, permitindo que você desembarque e experimente a comida em Gênova, Nápoles e Veneza. Na verdade, navios de cruzeiro são proibidos de entrar em Veneza, já que as ondas que eles geram danificam as fundações ao redor da sua rede de canais. No entanto, navios de cruzeiro como o Esmeralda visitam especificamente o porto de Marghera para que seus passageiros possam fazer uma curta viagem à cidade flutuante. De volta a bordo, você pode visitar o Costa Design Collection Museum, que fica no 7º convés do Esmeralda, contendo exposições sobre a história do design italiano. É parte do objetivo da Costa levar a cultura italiana aos 7 mares, e a missão da empresa está tendo sucesso, já que o próximo maior navio de cruzeiro é o navio irmão do Esmeralda, o Costa Toscana. As características do Toscana são semelhantes às do Esmeralda, então vamos pular para o 10º lugar, enquanto visitamos o já mencionado país que ganhou fama pela reputação da sua comida. Domínio britânico. A Britânia costumava dominar as ondas, e hoje o seu maior navio de cruzeiro é o P&O Arvia, um navio de 184.700 toneladas brutas, que é tão britânico que os seus vídeos promocionais mostram ele navegando em um dia nublado. O navio pode acomodar 5.200 pessoas, e suas suítes luxuosas permitem que eles vivam como uma família real, enquanto viajam com banheiros e varandas elegantes. Surpreendentemente, a comida a bordo não é só feijão assado e morcilha, já que o Arvia tenta desestigmatizar essa culinária britânica. As opções de comida incluem o Hook, Line and Vinegar, que serve o clássico peixe com batatas fritas, e também o Sindhu, que representa o amor do Reino Unido pelo curry indiano. Mas se você ainda tem medo de comer comida britânica, você pode ir ao restaurante americano, ou pular a refeição e participar de outro grande passatempo britânico: beber pra caramba. O Arvia tem uma destilaria a bordo, onde eles fazem o seu próprio gin e rum, ou você pode tomar umas cervejas no Pub Brody's feito um
velhote antes de encarnar James Bond e bebericar martinis batidos no bar de coquetéis Seven Ten Club. Mas o Arvia também tem ótimas atividades sóbrias, com 4 piscinas, minigolf e o Skywalk, que é uma pista de obstáculos de corda suspensa 54 metros acima do oceano. Se você tem medo de altura, pode ir até o 8º convés e conferir o Mission Control, uma sala de escape com tema de submarino, com 1 hora de duração. Foi a primeira sala de escape no mar, mas custa $25 extras por pessoa. Mas deixa eu te dar uma dica, dá pra ter uma experiência semelhante de graça se você tomar todas no pub e se trancar em algum lugar. Cruzeiro de $1 milhão. Agora que viajamos nos maiores navios de cruzeiro, vamos passar para os mais caros. O Regent Seven Seas Explorer, de 55 mil toneladas brutas, é cerca de 4,5 vezes menor que o Icon of the Seas, mas é sem dúvida o navio de cruzeiro mais luxuoso já construído. E a prova está no seu quarto mais chique, a Suite Regent. O quarto, de 372 metros quadrados, tem 2 pinturas de Picasso, um bar e a primeira sauna privada em um navio de cruzeiro. Custa $10 mil por noite, e em 2021 o navio ofereceu um cruzeiro de 123 noites, passando por Dubai, Nova Zelândia e Tóquio. Então ficar na Suite Regent custou incríveis $1,23 milhão. Esse é oficialmente o cruzeiro mais caro da história. E para contextualizar, esse dinheiro permitiria que você ficasse no Icon of the Seas por cerca de 11 anos. Até mesmo o quarto mais barato no Explorer custa $7 mil por semana, com uma cama queen size e uma varanda privativa. Então é impossível ficar nele sem gastar muito. Porém, todas as suas experiências de luxo estão incluídas no seu ingresso, como shows musicais no Teatro Constellation, bebidas no Cigar Lounge e refeições premium no restaurante de carnes Prime 7. E como era de se esperar, um navio bem exclusivo. Há espaço para apenas 750 passageiros a bordo, e o CEO da Regent Seven Seas declarou que é exclusivamente para 1%, mostrando que a única coisa que eles realmente querem explorar são as profundezas das contas bancárias dos seus clientes. Velocidade e esplendor. O Titanic é o navio mais icônico de todos os tempos, mas por causa de um maldito iceberg ninguém consegue navegar nele desde 1912. Ainda assim, o seu espírito vive no Queen Mary II, um navio de 149 toneladas brutas, que era o maior navio de passageiros do mundo quando foi construído em 2004. Como o Titanic, o Queen Mary II é um transatlântico, que tem uma função ligeiramente diferente de um navio de cruzeiro padrão. Em vez de navegar por vários países, os transatlânticos transportam você para um destino específico. E eles eram a melhor maneira de cruzar um oceano até que as viagens aéreas comerciais decolaram na década de 50. O Queen Mary II é o único transatlântico ainda em serviço, e ele é usado principalmente para transportar 2.695 passageiros entre Nova York e Southampton, na Inglaterra. Ele tem um casco mais forte e profundo do que qualquer navio de cruzeiro para lidar com o agitado Oceano Atlântico, e também é o navio de passageiros mais rápido do mundo, fazendo a viagem de 5.790 km em apenas 5 dias. Ele é tipo o Usain Bolt dos mares, mas não se deixe enganar, esse navio ainda é incrivelmente luxuoso, e durante a viagem você pode assistir a concertos de música clássica, bailes de gala formais e o primeiro planetário do mundo no mar. A acomodação mais grandiosa inclui a suíte Balmoral de 2 andares, e os espaços para refeições, closets e design vintage do quarto permitem que você atravesse o Atlântico enquanto recria o glamour do passado, mas com padrões de segurança modernos. Então você pode viver as suas fantasias do Titanic sem terminar o seu cruzeiro boiando sobre uma porta. Explorador de elite. A construção naval evoluiu muito desde o Titanic, e hoje temos navios de cruzeiro projetados para navegar no gelo. Um quebra-gelo é um navio que pode viajar por regiões congelantes como o Ártico, graças a um casco especializado que é projetado para subir em cima de gelo espesso e quebrá-lo sob o peso do navio. Eles são frequentemente usados como embarcações de pesquisa científica, mas o Le Commandant Charcot é um navio de cruzeiro de 31.757 toneladas brutas, que é atualmente o único quebra-gelo de luxo do mundo. Seus cruzeiros de 2 semanas levam a elite aos locais mais inóspitos do mundo pelo custo de $50 mil, e sua capacidade de cortar gelo de mais de 2,5 metros de espessura permitiu que ele se tornasse o primeiro navio de passageiros a chegar ao Polo Norte em 2021. Ao contrário da maioria dos exploradores do Ártico, os passageiros dessa viagem puderam se deliciar com piscinas aquecidas, um cinema, um spa e um restaurante criado pelo chefe Alain Ducasse, que conta com estrela Michelin.
Michelin. Além disso, a luxuosa suíte do proprietário do navio vem com uma banheira de hidromassagem privativa, champanhe na chegada e uma entrega diária de canapés feitos na hora. O navio também funciona como um verdadeiro navio de pesquisa, e há cientistas em cada cruzeiro e trabalhando em experimentos na natureza. Porém, o navio é voltado principalmente para a elite, já que seus recursos luxuosos permitem que eles se sintam aventureiros, enquanto ficam em um conforto inacreditável. Pirataria de luxo. A maioria dos navios de cruzeiro permite que você viaje como um rei, mas essa próxima embarcação permite que você explore os 7 mares como um pirata antigo. O Golden Horizon é atualmente o maior veleiro de velas quadradas do mundo, com 8.784 toneladas brutas. O casco do navio de 162 metros de comprimento e as suas 36 velas lhe dão uma velocidade máxima de 37 km por hora, pouca coisa a menos do que o Icon of the Seas, que é movido a motor. Ao contrário da maioria dos navios piratas, o Horizon oferece aos seus 330 hóspedes acomodações incrivelmente luxuosas. As suítes do proprietário têm varandas e closets em um espaço de 45 metros quadrados, que são tão grandes quanto um apartamento estúdio médio. E quando você sai do quarto, pode aproveitar as 3 piscinas, a sauna e a biblioteca do navio. Mas, infelizmente, você não pode ocupar o convés com a sua fantasia de pirata, já que há um código de vestimenta que exige que os passageiros usem roupas casuais elegantes a partir das 18 horas. O Golden Horizon é feito sob medida para os ricos, mas tem uma maldição de pirata, e o navio mal navegou desde que foi construído em 2019. O seu proprietário, a Tradewind Voyages, deve cerca de 61 mil dólares ao banco russo VTB e milhares de dólares em salários não pagos à sua equipe. Então o barco foi apreendido até que eles pudessem pagar sua dívida. Mas se em algum momento a Tradewind pagar sua dívida, o primeiro cruzeiro do Horizon está definido para explorar o Caribe. Então comprar essa passagem pode ser a nossa melhor chance de finalmente navegar pelos mares que nem o capitão Jack Sparrow. Quer dizer, desde que ele use uma camisa polo. Diversão em alto mar. A gente já viu alguns dos barcos mais chiques do mundo, mas se champanhe e caviar não são seu estilo, não se preocupe, porque tem alguns cruzeiros que não se levam tão a sério. A Carnival Cruise Line oferece uma experiência totalmente voltada para diversão, e o seu maior navio é o Carnival Celebration, que tem 183.521 toneladas brutas. Suas campanhas publicitárias contaram com Shaquille O'Neal, e em 2021 eles se tornaram a primeira linha de cruzeiros a oferecer uma montanha-russa a bordo. A montanha-russa Bolt está disponível em 3 navios da Carnival, incluindo o Celebration, e o brinquedo emocionante permite que os passageiros passeiem a 64 km por hora no convés superior. O Celebration tem quase todas as opções de entretenimento que você possa imaginar, incluindo uma boate, um fliperama e uma Sky Zone, com cestas de basquete e trampolins. Você pode até participar de um verdadeiro game show de TV, jogando uma versão licenciada do Family Field disponível no barco, com plateia e tudo. Um cruzeiro de uma semana em um quarto interno começa em cerca de 530 dólares por pessoa, mas todos os restaurantes principais estão incluídos no custo, incluindo o Guy Fieri's Burger Joint e o Shaq's Big Chicken. É improvável que a comida endossada por celebridades ganhe estrelas Michelin, mas parece deliciosa, e eu espero que aquela montanha-russa tenha cintos de segurança bem ajustáveis. Depois de uma semana inteira comendo, acho que eu vou ficar bem mais redondinho. Corrida no convés. Alguns navios de cruzeiro são como parques de diversão flutuantes, e o Norwegian Encore, de 170 mil toneladas brutas, proporciona muita diversão e adrenalina em alto mar, com a sua pista de kart no convés superior. Os karts estão em 3 navios da Norwegian Cruise Line, e todos eles permitem que os passageiros corram no convés superior a quase 50 km por hora, ao custo de 15 dólares. Mas a diversão não para por aí, e o deck superior do Encore também conta com uma arena gigante de laser tag com
com o tema da cidade mítica de Atlântida, além do Ocean Loops, um toboágua com 2 giros de 360 graus. Depois de deslizar, cantar pneu e acertar o alvo, você pode relaxar no Haven, uma área exclusiva no topo do navio, que contém os seus quartos mais chiques. As coberturas aqui custam cerca de $5.000 por semana, e vem com camas king size, uma área de jantar e um mordomo pessoal, que atenderá a todas as suas necessidades durante o cruzeiro. Quer dizer, provavelmente ele não vai cuidar de você se você bater o seu kart, então pega leve aí nas curvas. O Navio dos Desejos. A Disney é uma das atrações turísticas mais famosas do mundo, mas acontece que o Mickey Mouse quer conquistar a terra e o mar. A Disney Cruise Line tem 5 navios, e o maior é o The Wish, um navio de 144 mil toneladas brutas, que é essencialmente um parque flutuante da Disney. Os amados personagens da Disney andam pelos decks, restaurantes e piscinas do barco, interagindo com os hóspedes, e há acomodações temáticas como a Tower Suite, que fica no topo do funil do navio. O quarto custa mais de $30.000 para um cruzeiro de 4 dias, e possui uma biblioteca particular, um bar abastecido e vários quartos com decorações inspiradas no filme Moana. Em vez de subir no cabelo da Rapunzel, você acessa a suíte por um elevador privativo, que proporciona uma experiência de luxo digna de princesa. Fora do quarto, você pode visitar o Hyperspace Lounge, um bar temático do Star Wars, com janelas digitais para o espaço. O menu é cheio de coquetéis temáticos, incluindo o Kybor Crystal, uma bebida à base de conhaque que custa exorbitantes $5.000. Não é para qualquer um, mas ao pedir você também ganha produtos temáticos exclusivos e ingressos para visitar o Skywalker Ranch, o local de trabalho pessoal de George Lucas na Califórnia, e isso lhe dá outras férias para aproveitar quando retornar à costa. Mas ainda assim, se você somar isso com 4 dias na suíte da torre, a sua estadia no Wish vai custar $35.000, que é um preço bem alto para ficar num barco infestado de ratos. Cruzeiro sem fim. A pior parte das férias sempre é o fim. Então, no ano 2000, um magnata da navegação chamado Knut Kloster desenvolveu um navio de cruzeiro exclusivo que permite que você fique a bordo para sempre. O MS The World é um navio residencial que funciona como um prédio de apartamentos de luxo, navegando constantemente ao redor do mundo. Os passageiros de fato compram e se tornam proprietários dos quartos, mas é algo incrivelmente exclusivo. E para ter acesso, você tem que ser convidado por um residente atual e ter um patrimônio líquido de pelo menos $10 milhões. As propriedades mais caras a bordo custam $15 milhões, mas por esse dinheiro você ganha um apartamento genuíno de 3 quartos, que tem aproximadamente o tamanho de uma quadra de tênis. Além disso, você pode renovar aquele espaço enorme como quiser, colocando papel de parede ou remodelando a cozinha. Uma governanta cuida de todas as tarefas, para que os hóspedes possam passar o tempo todo no mini golf, na academia, na quadra de tênis e na piscina do convés superior. 142 famílias vivem a bordo, e o barco para em um novo destino a cada semana, permitindo que os hóspedes passem a vida inteira viajando pelo mundo, no conforto de uma casa particular. E pensar que tudo que eu enxergo da janela do meu apartamento miserável é a escada de incêndio do meu vizinho. Cruzeiros conceituais. Os navios de cruzeiro são verdadeiros feitos de engenharia, mas infelizmente são terríveis para o meio ambiente, com mais emissões de carbono por quilômetro do que qualquer outra forma de transporte comercial. Felizmente, algumas pessoas estão tentando remediar isso, desenvolvendo navios de cruzeiro de luxo que protegem e até mesmo ajudam a reconstruir o meio ambiente. O Earth 300 é um conceito do empreendedor Aaron Oliveira, que combina as melhores características de navios de cruzeiro e barcos de pesquisa científica. Um navio de quase 300 metros de comprimento cobrará $3 milhões dos VIPs por um cruzeiro de 10 dias nas suas suítes de luxo, e o dinheiro vai ser usado para financiar a pesquisa de 160 cientistas do clima que vivem constantemente a bordo. Enquanto o navio viaja pelo mundo, os gênios vão conduzir pesquisas ambientais dentro da Science Sphere, uma estrutura de 3 andares no convés superior que conta com 22 laboratórios e estações de pesquisa. Eles estudarão as partes mais remotas do oceano, enquanto os VIPs viajam como reis. E, incrivelmente, o barco está realmente sendo desenvolvido, e a construção deve começar num futuro próximo. O Earth 300 vai ser alimentado por um reator nuclear, uma forma de energia que produz 0 emissões de carbono. Porém, não é a única maneira ecológica de alimentar um barco. E o Sea Orbiter é outro navio de pesquisa conceitual, que é completamente alimentado por turbinas eólicas e painéis solares. O navio tem 58 metros de altura, e a maior parte dessa altura se estende abaixo da superfície, permitindo que uma equipe de 22 cientistas observe
observe a vida marinha em laboratórios subaquáticos. Os cientistas viveriam a bordo do barco em tempo integral, porém o Sea Orbiter é estritamente um navio de pesquisa, e nunca houve planos de que ele levasse passageiros. De qualquer forma, o orçamento planejado para o projeto era de 48 milhões de dólares, mas eles arrecadaram apenas 466 mil por meio de financiamento coletivo. Então a construção foi suspensa em 2015. Há uma boa chance de que o Sea Orbiter nunca zarpe, mas não é o único conceito de navio de cruzeiro que não existe de fato. Imagens desse navio gigantesco se tornaram virais na internet, já que ele se eleva sobre todos os outros navios no cais. Acontece que o USS Ticums não é real, é só um Photoshop do Allure of the Seas da Royal Caribbean. Da mesma forma, o gigantesco navio de cruzeiro Double Trouble, nessa imagem que viralizou, é na verdade apenas o MSC Seaside, com seus decks duplicados e a marca removida. Os dois navios foram editados para parecerem ainda maiores do que seus equivalentes reais, mas curiosamente uma das fotos mais amplamente compartilhadas do Symphony of the Seas da Royal Caribbean é uma imagem editada onde o meio do navio foi cortado e 5 andares foram adicionados à sua altura. Isso mostra que muitos dos navios de cruzeiro mais loucos que você vê na internet nem existem, e mesmo se existissem, eu não sei se eu ia querer entrar neles. Tudo bem que esse Symphony of the Seas conversível ficou bem interessante, mas qual é o sentido de ficar num navio de cruzeiro que nem tem deck superior? Onde é que iam colocar os karts e as montanhas russas? Cruzeiro Tartaruga. As empresas de cruzeiros competem o tempo todo para ter as características e atrações mais exclusivas, mas para o olho destreinado, todo navio de cruzeiro é só um barco gigante, e nenhum deles é tão único quanto essa próxima embarcação conceitual, que permitiria que você viajasse pelo mundo nas costas de uma tartaruga gigante. Este é o Pangels, o Terra Yacht da Lazzarini Design, um conceito gigantesco de navio de cruzeiro com quase 550 metros de comprimento e 610 metros de largura, com capacidade para 60 mil passageiros. O conceito é essencialmente uma cidade marítima e pretende abrigar hotéis, parques e um aeroporto. Os designers têm planos de que alguns passageiros vivam a bordo do barco todo o tempo, e eles querem que ele navegue ao redor do mundo para sempre, sem atracar, já que seria alimentado perpetuamente por painéis solares cobrindo seu teto gigantesco. O barco está projetado para custar 8 bilhões de dólares para ser construído, o que pode parecer ok, mas em comparação, o Icon of the Seas custou apenas 2 bilhões de dólares, e o seu casco é aproximadamente 14 vezes menor que o Pangels em metragem quadrada. Então é de se suspeitar que esse preço está muito baixo, e esse não é o único problema do projeto. Atualmente não há uma doca seca grande o suficiente na Terra para construir o Pangels, então a construção do projeto literalmente não pode começar até que um novo estaleiro recorde seja construído na Arábia Saudita. Os planos para esse chamado Terra Estaleiro ainda não foram aprovados, mas apesar disso a Lazzarini afirma que está pronta para começar a construção do Pangels em 2033 e que o projeto vai levar apenas 8 anos para ser concluído. Essas alegações são bem absurdas, mas mesmo que eles consigam construir o Pangels em um dia, eu espero que o design final seja mais estável do que parece. Afinal, tartarugas e barcos costumam ter problemas quando viram. Bom, já tô começando a ficar meio enjoado. Acho que é hora de encerrar nossa viagem pelos maiores navios de cruzeiro do mundo. Qual navio foi o seu favorito? Me conta aí nos comentários e obrigado por assistir.